Seja bem-vindo, Márcia. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. O assunto é bem bacana, tá, gente? Bem importante, tá? Não que todos os assuntos não sejam, né? Mas esse é um tema muito importante e é muito prejudicial à saúde das pessoas. Então, a gente tem que estar atento com alguns detalhes que a Pâmela vai estar conversando aqui pra gente, tá? Deus abençoe nessa noite. Amém, Márcia? Amém, Muito Márcia. bem-vinda. O pessoal chegando aí. Pegue a sua aguinha, caneta, papel. Bem, vai deixar a live aí também, né? Por um tempo lá no nosso canal do YouTube. Mas é importante aí anotar as dúvidas para no final fazer as perguntas aí para a Pâmela, né? Aproveitar o tempinho, porque é uma pessoa que tem bastante trabalho. Foi complicado acertar uma data da gente com dela, né? E aí, quero que vocês aproveitem bem esse espaço aqui, que ela vai estar aqui com a gente disponível. Mais um pessoal chegando aí um pouquinho. Isso. Vamos lá, avisar o pessoal. Quem tá entrando, mais gente entrando. Chamar o pessoal aqui, né? Fazer um stories aqui ao vivo para vocês aqui, ó. Boa noite, pessoal! Bem-vindo à live que está acontecendo agora, às 20 horas, no canal do Mundo Gelato lá no YouTube. Corre lá! Aí, ó, postamos no Instagram, pessoal, ao vivo aqui com vocês. Quem não segue a gente lá no Instagram, @Mundo Gelato. Lá nós postamos nosso dia a dia, respondemos algumas dúvidas do pessoal mais rápido do que no YouTube, né? E também mostramos essa rotina aí de envios de embalagem, comentamos curso, comentamos tudo aí. Márcia, você vende máquina? Não, Márcia, a gente não vende máquina, mas depois a gente fala mais sobre isso no final. Uma de bancada. Bom, eu vou chamar aqui a Pâmela, né? Pra gente conversar um pouquinho enquanto o pessoal tá chegando, né? Vamos aqui. Olá, Pâmela, seja bem-vinda aqui no canal do Mundo Gelato. Boa noite. Olá, Pâmela, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. O pessoal tá chegando aqui, Pâmela, mas tem gente do Paraná, de Maranhão, Rio Claro, São Paulo. O pessoal tá todo o Brasil aí. Paraná também. E você, Pâmela, você fica onde? Florianópolis. Que, gaúcha? Não, sou catarinense mesmo. Eu brincava bastante, trabalhei no Banco Santander de Florianópolis também. Uhum. Só que ele é em São José, que é do lado aí, né? É do ladinho. Aí eu chamava ele de gaúcho e ficava bravo. Que gaúcho? Bravo, né? É sua, todo mundo é gaúcho, né? Eu falo pra ele, Paraná pra baixo, tudo gaúcho pra mim. Não. Tá perto, mas não chega a ser. Não, mas é muito bonito Florianópolis. Sim. Não esteve aí. Bom, então vamos começar aqui, né? O pessoal está chegando aí. Bom, Pâmela, primeiro, obrigado, né? Eu sei que foi difícil a gente acertar uma agenda, né? Por mais que está tendo algumas precauções aí com pandemia e tudo, mas está tendo um movimento, né? Na indústria, está tendo um movimento no comércio, e eu sei que você é uma pessoa bem atarefada, né? E conte um pouquinho para nós aí, o que está acontecendo aí para o seu lado, o que você está fazendo, se apresente aqui para o pessoal. Certo, então para quem não me conhece, sou Pâmela, do canal Desvendando Sorvete. A gente está aqui no YouTube também, nas redes sociais, Facebook e Instagram, @Desvendando Sorvete. Eu sou engenheira de alimentos e eu trabalhei 5 anos na indústria de sorvetes, direto na produção, como supervisora de produção. Então, eu aproveitei o conhecimento aí que eu ganhei ao longo desses anos, mais o que eu acabo estudando aí quase que diariamente, para trazer algumas coisas mais específicas na rede social, né? Então, conhecimento um pouco mais específico daquilo que muitas vezes as pessoas acham que é muito simples. E sorvete, no meu ver, não é muito simples e precisa ser tratado como tal e estudado como tal, né? Então, para a gente ter um sorvete de qualidade, a gente tem que conhecer sobre ele, sobre a formulação, sobre a etapa de processo, controle de qualidade, né? Então, é isso que eu tento trazer dentro do Desvendando Sorvete.
E ali nas redes sociais em si, são dicas menores, videozinhos menores, e aí aqui no YouTube eu trago os vídeos maiores, aí mais completinhos, né? Sobre temas mais aprofundados, assim, tá? Eu também faço alguns serviços de consultoria, só que no momento acaba sendo um pouco pesado, né? Não estou conseguindo dar conta, e eu tenho um curso de sorvetes. Aí sim, é um curso que se chama Sorvete Zero Defeitos, que o objetivo é ensinar a pessoa a construir a sua própria calda, a balancear e a prestar atenção nas etapas que são importantes para serem controladas, para se ter um sorvete sem defeitos, né? Do ponto de vista de você não ter defeitos aparentes ali, né? Separação de fases, cristalização, precipitação de lactose, esse tipo de coisa, né? Então, ele é bem voltado para a qualidade em si do sorvete, mas passa desde as etapas iniciais, né? Até você realmente conhecer das matérias-primas, entender por que você coloca cada coisa, aprender a balancear, não só jogar numa planilha e dar um resultado e você não sabe por que deu aquilo, é entender por que está dando aquilo, e em cima do que dá, saber como que você faz modificação, né? Como que fica na sua mão modificar a sua calda e não é sempre tudo pronto, onde você, quando falta uma matéria-prima, fica sem saber o que fazer, né? Então, o objetivo é que conheça de forma profunda para que consiga fazer substituições. Então, eu sempre falo, não é formulação pronta, eu não vou te dizer é isso que você vai fazer com o de açaí, é isso que você... Não, eu vou dar a diretriz, mas eu não vou te dar uma calda pronta. Não é o objetivo. Né? O objetivo é saber construir, para ter independência, não ter que depender de mim e de mais ninguém também. Né? Entender todo o processo, né? E aí você tomar a direção para onde que você tem que ir, né? Que esse é mais importante, né? Exatamente. Perfeito, é Não, isso legal. mesmo. Né? Então, em setembro aí teremos novidades, então fiquem ligados também nas redes aqui. Sabendo. Isso aí, pessoal. Eu fiquei sabendo uma notícia muito boa aqui, né? Nos bastidores. Então, não vou contar também, estou proibido, mas logo a gente tem novidades aí. O que a Pâmela trazer de novidade, a gente vai trazer aqui para vocês também. E Pâmela, a ideia da gente conversar aqui hoje é sobre contaminação cruzada, né? A gente conversou um tempo atrás, né, sobre a parte de leite, né, de lactose, né, essas coisas assim, né, não, na verdade não foi de leite, foi de açúcar, isso. De açúcares, Eu tô pensando na próxima live. Mas sobre açúcar, isso mesmo. Isso. E agora a gente quer trazer esse assunto, né, de contaminação cruzada. Eu gosto muito de conversar e fazer com que as pessoas entendam um pouco o que tem na indústria que nós podemos trazer para dentro de um comércio, né? Lógico, tem coisas que são muito investimento, existem pessoas fazendo, né? Mas eu quero ter que o pessoal tenha uma base, porque eu também sou de indústria, né? Fui muito tempo de indústria. Hoje eu estou um pouco mais voltado para a área ambiental, mas eu trabalhei muito com alimento, trabalhei com cosmético, que também leva um pouco esse lado de preocupação, né, com qualidade e tudo mais. Então, essa mesma característica do meu pai também, né, nessa parte de indústria. Então, eu queria que você começasse aqui conversando com a gente o que é a contaminação cruzada, né? Fica à vontade aí e esclarece aí para a gente aí. Tá, perfeito. A contaminação cruzada é uma etapa, é um item muito fundamental de atenção na indústria de alimentos, né? O que ela seria? Né? Seria uma transferência biológica de um alimento para outro, de um utensílio para um alimento. Então, o que é uma transferência biológica? É transferir micro-organismos, que pode ser bactérias, vírus, fungos, de um alimento que ainda não foi processado para um alimento já processado. Isso é a contaminação cruzada direta, né? De um alimento para o outro. Então, eu estou ali fazendo minha calda de sorvete, né? Eu tenho matérias-primas que ainda não estão pasteurizadas e eu posso contaminar a minha calda já pasteurizada com alguma matéria-prima que ainda não está. Então, é uma contaminação cruzada, né? Não era um micro-organismo previsto de estar lá e nada para frente no meu processo vai eliminar ele, porque eu já pasteurizei. Então, eu acabei contaminando ele. A mesma coisa se for de um utensílio, né? Um utensílio, mãos, vestuário que possa estar contaminado com alguma bactéria, ou porque eu mexi em algum alimento ainda não processado, né? Ou porque tem os próprios contaminantes do ambiente, né? A gente sabe que a não higienização das mãos é super perigosa também. Então, eu posso levar também essas bactérias ou esses fungos, esses vírus,
também para o meu alimento já processado, que é a contaminação indireta, cruzada indireta. Então, por que ela é tão importante, né? A gente sabe que as doenças transmitidas por alimentos, são as DTAs, são muito comuns, né? É bastante comum mesmo. Cada 10 pessoas que adoecem, uma é por uma doença transmitida por alimentos, né? Uhum. Só que às vezes a gente não dá devida importância, mas as pessoas morrem devido a DTAs, porque depende muito de como está o organismo, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, que têm menos imunidade e, portanto, acabam adoecendo e morrendo de doenças transmitidas por alimentos. E dentre todas essas doenças transmitidas por alimentos, nem tudo é contaminação cruzada, né? Qual que é a diferença? Você pode ter ali, por exemplo, ovo, né? Ovo é um alimento bem contaminado. A gente sabe que, naturalmente, por fora, ele é bem contaminado. Então, a gente sabe que ali a gente tem salmonela, né? E, portanto, tem que sofrer um tratamento térmico no ovo. Salmonela, 60, 65 graus, elimina facilmente. A gente sabe que aquele micro-organismo está ali. E a gente especifica que precisa fazer um tratamento térmico, que tem um ponto crítico de controle, onde eu elimino esse micro-organismo. Então, ela não é uma contaminação cruzada, é um micro-organismo presente naturalmente ali. Uhum. Tá? Então, eu trato ele assim. Se eu não tratar, vai acontecer de resultar numa DTA, uma doença transmitida por alimentos. E aí, isso representa 75% das doenças transmitidas por alimentos. 25% é por contaminação cruzada, que é por descuido, né? É onde, das duas formas, a gente vai evitar, né? Da primeira forma, dessa transmissão direta e óbvia que tem um micro-organismo ali, a gente vai eliminar, tendo os processos corretos, né? Então, você vai fazer o tratamento térmico correto ou um tratamento que vai eliminar micro-organismo. Agora, na questão de doenças transmitidas por alimentos causadas por contaminação cruzada, são basicamente as boas práticas de fabricação que vão evitar isso. Então, a gente bem sabe que a gente tem os BPFs, que não serve só para ser uma postilhinha para deixar guardada na fábrica, de jeito nenhum, né? Então, são regras onde a gente sabe como que tem que estar desde o ambiente, né? Desde as nossas atitudes como manipuladores do alimento, né? Inclusive, o processo também está ali descrito, né? A gente sabe como que a gente tem que agir, né? E a gente tem os POPs também, que são os procedimentos operacionais padrão, que estabelece como cada uma das ações que são sensíveis a levar alguma contaminação cruzada para o alimento devem ser feitas de maneira a eliminar aquele micro-organismo, né? E mais para frente a gente pode ter ainda o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, né? Que estabelece em que ponto é crítico ali, ali eu elimino e dali para frente eu não elimino mais. Então, no caso do sorvete, é pasteurização. Ali eu elimino bactéria, micro-organismo em geral. Dali para frente, não mais. Eu consigo só manter, mas eu não consigo eliminar, né? Eu não vou eliminar mais nada. Então, a gente tem como evitar, né? E principalmente a contaminação cruzada tem muito como evitar e são hábitos corretos, né? Se a gente ajustar os nossos hábitos, a gente elimina qualquer probabilidade de se ter uma contaminação cruzada. Sim, sim. Pamela, você está falando assim, né, lógico, né, da parte de contaminação, vamos falar um pouco mais indireta, né, porque assim, algumas pessoas fazem a sua própria calda, e aí a gente sabe que tem um risco ali da matéria-prima levar contaminação ali, né, mas aquele cuidado do utensílio, né, a roupa, né, usar máscara, usar aquele, esqueci o nome que vai no cabelo, a touquinha, né, a luva, né, e não só isso, né, eu vejo que às vezes a pessoa, ela vai da casa dela, às vezes pega ônibus e chega lá para trabalhar com sorvete, com a mesma roupa, sai de lá, volta também, né, e assim, eu sei que na indústria é diferente, porque eu passei por isso, trabalhei em laboratório, né, e eu queria que você contasse um pouquinho como que é as pessoas que trabalham na área de qualidade, né, na produção, como que é a roupa deles, né, e como que eles estão chegando para a empresa e indo embora para evitar essa contaminação. Claro, perfeito, né? Uma das grandes fontes é o próprio ser humano e os seus hábitos de higiene em geral. Então, uma coisa que você bem comentou, Kleber, é isso, né? A roupa que você vai na rua não é a roupa que você processa alimentos. Nunca.
né? Então, hoje, eu acho que até pela questão do coronavírus, as pessoas estão um pouco mais atentas a isso, né? A duras penas, mas um pouco mais atentas, né? O quanto a gente carrega e pode carregar micro-organismos na nossa roupa, no nosso cabelo, na nossa pele, né? Os micro-organismos estão no ar, de uma maneira geral. E um ônibus, o ambiente externo com poeira é muito contaminado, né? Então, quando a gente está lá na rua e a gente chega para trabalhar numa indústria de alimentos, numa sorveteria, num restaurante, né? O que a gente vai ter que fazer? Trocar e colocar um uniforme, né? Então, um uniforme para processar os alimentos. E esse uniforme você só usa dentro da sua área de processamento. Você não vai ficar indo na rua voltando com aquele uniforme. Não, ele é exclusivo para ser usado ali, né? E ali, dentre outras coisas que a gente tem que tomar cuidado, que é prender bem os cabelos, né? Então, cabelo, barba não se deve ter no processamento de alimentos, é proibido, porque pode cair, né? O cabelo bem presinho. E unhas sempre bem curtinhas, né? Porque embaixo das unhas acaba acumulando bactérias, né? Então, por mais que você lave a mão, se você não lavar adequadamente, vai ter grande chance de ter bactéria embaixo da tua unha. Então, não pode, né? Então, são alguns hábitos de higiene assim. Chegou para trabalhar, botou a sua roupa, a sua touca, lava bem as mãos. A primeira coisa e a coisa que você mais vai fazer processando alimentos é lavar as mãos. Nunca é demais. Né? Então, lavar e bem lavado, né? Não é dá um sustinho embaixo da torneira. Existe um procedimento para lavar a mão. Então, vai aí, ó, um POP, um procedimento operacional padrão de lavagem e higienização das mãos, né? Que não é só lavar, você vai desinfectar. Então, você pode aí usar desde um sabonete que já faça as duas ações, ele limpa e ele sanitiza a sua mão, ou você vai usar primeiro passa o sabonete, vai fazer esfregação, lava, e passa o álcool depois, né? O álcool 70%, para eliminar a carga microbiana. E isso várias e várias vezes. Então, você pegou um utensílio, né? Está processando ali ainda antes do teu tratamento térmico, né? Antes da pasteurização, está mexendo com as matérias-primas. Você vai mexer depois, lá com a calda já pronta, você vai lavar a mão, cuidar também que se a tua roupa não esteja suja, né? Então, se vê que está suja, coloca um avental, algo do tipo para proteger, e vai processar, vai mexer naquele alimento que já está processado. É sempre dividir, é o que a gente chama de área suja, área limpa, né? A área suja é onde é um lugar que vai ter mais contaminantes, a gente sabe disso. A área limpa é a área daquilo que já está processado, está pronto. Se eu sujar aquele alimento ali, já era. Eu não tenho nada que vai fazer eu eliminar aquele micro-organismo que ali está presente. Então, esses são alguns hábitos de higiene, além do que é óbvio, né? Aquele cuidado quando se vai ao banheiro e volta, né? Então, não basta que você lave a mão lá dentro do banheiro, chegou na área produtiva, lava de novo. Por quê? Se alguém encostou na maçaneta e não lavou, né? A gente tem que pensar, porque o micro-organismo é difícil, a gente não enxerga, e tudo que a gente não enxerga, a gente tem mais dificuldade de controlar. Mas a gente tem que pensar o trajeto dele, né? Então, ele está na mão, basicamente, quase sempre ele está na mão, a mão muito suja. Então, você vai em um lugar, bota a mão, tudo por onde você vai botando a mão, e por isso que o ideal é sempre se acionar sem ser com mão. Então, torneira, pedalzinho, né? O lixeiro, de preferência, um lixeiro com pedal também, para que você não tenha que ficar tocando depois de higienizar as mãos, né? E, além do que, aqueles hábitos de coçou, lava a mão. Né? Assim, ó, a gente lava a mão o dia inteiro dentro da indústria de alimentos, o dia inteiro, fica seca a mão de tanto que a gente lava, mas é assim. E aí, luva, pode? Olha, até pode, só que tem que ter cuidado, porque às vezes a luva dá falsa sensação, né? A luva, conforme você vai mexendo em todas as coisas, ela fica contaminada, você tem que lavar ela, né? E aí é que tá. Na mão a gente sente mais quando tá sujo, melecado, algo assim. A luva dá uma falsa sensação de segurança. Não que não possa ser usada, pode, mas ela deve ser higienizada tanto quanto a mão. É a mesma coisa. Sim. Então, é esse tipo de cuidado. A gente que trabalhava trabalhei em indústria bastante tempo, né? E eu fui o cara chato também da qualidade, né? Eu fui o cara mala, chato, que lá vem, né? Então, a luva realmente era quando aquela moça que tava com esmalte, alguma coisa assim, não queria tirar, né? Ah, pô, pintei sábado. Legal, então vai pôr luva e vai trabalhar com luva, né? Só que isso aí é uma grande preocupação. E o que a gente vê no mundo, trazendo um pouco para o sorvete expresso, né? O que faz bem feito desse jeito é a franquia, né? As meninas de franquia, elas chegam com a roupa normal, casual,
Aí chega lá, troca por uniforme e ainda tem um avental, né? E fora a touquinha e tal, né? Então, essas pessoas das franquias, né? Até porque o sorvete expresso, ele é muito assim, peguei uma casquinha, entreguei, já recebi o dinheiro, já peguei na mão o dinheiro. Aí vem um outro cliente, sei lá, daqui 5, 10 minutos, ele não viu que eu peguei o dinheiro. Aí eu vou lá e pego a casquinha, e é só porque tá o guardanapo, meu, pode escapar o guardanapo, você relou na casquinha, e aí aquele dinheiro que você pegou na mão, que às vezes estava com bactéria, com alguma coisa, foi para a casquinha, a pessoa foi e comeu, né? Então, esses hábitos da indústria, né, que é legal você trazer para... Porque as grandes franquias, gelaterias, sorveterias, eles adotam isso, né? Então, eu acho que o sorvete expresso tem que ir por esse caminho também, né? De mais higiene, de mais controle, né? De criar um procedimento operacional. Que nem a gente fala, a gente preza muito, né? Inclusive no nosso curso lá de manutenção de máquina de sorvete, a gente fala muito isso aí na parte de checklist de manutenção. Por quê? Porque isso é uma coisa que vem da fábrica também, né? Então, a preventiva é importante. Então, a preventiva em área de qualidade também é importante. Então, é legal estudar BPF ou o GMP, né? Porque o GMP também é na área de cosmético, né? Então, a linguagem é a mesma, só que é mais americano que usa o GMP. E você criar esses procedimentos operacionais, né? Do mesmo jeito que você cria um procedimento de como você vai trabalhar, ó, quantos giros de casquinha que você faz, fecha e entrega para o cliente. 100 gramas, legal. Então, você também tem que criar um procedimento para que todas as meninas, saiu uma, entrou outra, elas vão fazer a mesma coisa, né? E roupa é complicado, bactéria, ela gosta de lugar escondidinho, escuro, né? Com umidade, né? Então, se a gente vê canto, assim, de mão, de unha, né? Então, essa é uma coisa, assim, que fazia tempo que eu queria conversar desse assunto no canal, né? E assim, meu pai tá mais no dia a dia, né? E eu, quando eu vou com ele, eu vejo algumas coisas dessas e falo, meu, eu preciso abordar esse assunto, porque, como você falou, né? DTA, né? Contaminou, a pessoa pode morrer. Aí, na hora que vai investigar, vai ver que, foi o sorvete que eu tomei em tal lugar. Aí, meu, é processo, fecha, que aconteceu com aquela cervejaria, né? Nem lembro onde que foi a cervejaria, né? Contaminou com álcool lá. Não me lembro. Eu também não lembro agora de cabeça, né? Então, quer dizer, o álcool, um furinho só na tubulação, o álcool entrou no processo da formulação da cerveja e causou um monte de coisas aí nas pessoas, né? E o sorvete pode acontecer também. Além do mais, tem o leite no sorvete, né? Então, aí você está falando assim, cuidado, quem faz a sua calda, né? Tomar cuidado, né, para fazer a calda, né? E eu vejo muitas pessoas pegando formulação pronta, né? E aí não tem aquele que você falou, eu tenho um curso que eu vou ensinar a pessoa a entender o que ela está fazendo e ela conseguir achar caminhos alternativos com condições de inteligência, de entender sobre matéria-prima, de entender balanceamento, formulação. Então a pessoa acha que se pegar a formulação de sites, comprando aí por R$10, R$20, vai fazer o melhor do mundo, né? E não é assim, né? Exato. Uma coisa até que você comentou aí, que é muito importante, daquilo que você recebe, né? Então, uma das fontes de contaminação cruzada também é essa mistura de matérias-primas, né? O cuidado que se tem que ter das matérias-primas, essas matérias-primas que já são mais contaminadas, como, por exemplo, ovo, né? É complicado dentro da área comum ali. Leite é complicado? Não, desde que você obedeça a legislação e receba ele já processado, que é assim que diz a legislação, né, de sorvetes. Ela diz que você recebe ele já processado, então você não vai receber um leite cru que saiu da vaca, porque esse sim, ele é contaminado, né? Ele vai passar por processo ainda de pasteurização na indústria leiteira. Você vai receber ele já processado. E aí você vai pasteurizar de novo, né? Porque você vai incluir outros ingredientes ali que podem ter outras fontes de contaminação, que quando unidos com o leite, que é uma matéria-prima extremamente maravilhosa para micro-organismo, porque ele é cheio de nutrientes que eles amam. Tem que pensar que o micro-organismo é parecido com a gente. Ele é um ser vivo. Ele precisa de quê? Nutrientes, carboidratos, proteínas, né, vitaminas, gorduras. Ele adora água. O leite tem bastante água, né? A gente tem ali disponível, né? Aí a gente vai caminhando, né? Uma acidez boa, que é um pH, né, mais neutro. O leite também tende a ser um pH mais próximo do neutro, né? E aí você vai dar o quê? Uma temperatura boa, que é uma temperatura ambiente, e tempo para ele,
Acabou. Você perde completamente o controle, né? Então, por isso que a gente pasteuriza de novo, mesmo recebendo pasteurizado, que essa é a minha principal dúvida que as pessoas perguntam. Tem que pasteurizar se eu uso leite pasteurizado? Tem que pasteurizar se usa leite pasteurizado. Sim, sempre vai ter que pasteurizar, não importa, tá? Você recebeu, mas você está fazendo um novo produto, e esse novo produto está misturando um monte de matéria-prima, e você tem que reprocessá-lo, então tem que sim pasteurizar. E aí esse cuidado entre o que você recebeu, o que você ainda não está pasteurizado, digamos assim, e o que já está pronto. E um outro item que você falou é de muitas pessoas terem problemas, né, e depois levarem um processo e tal, por DTA. Tinha uma época em que foi feito um estudo, que aí eu vou precisar achar, isso faz tempo, eu lembro que eu estava na universidade ainda, que era das máquinas de sorvete expresso. Eu não lembro se foi no Rio Grande do Sul, tá? Ou não, mas eu tô com uma ideia que foi mais no Sul, esse estudo. A maioria tinha presença de bactérias patogênicas ali. Bactérias patogênicas é que fazem mal à saúde, tá? Então, claro, isso já faz um tempo, mas isso prova que, justamente porque acaba sendo feito, às vezes, sem os procedimentos padrão, que foi até o que o Kleber comentou, nessas franquias acaba tendo, tudo é extremamente padronizado em franquias, né? Então, desde que pegou o dinheiro, passou o álcool, ela pega a luvinha, ela pega a casquinha, ela serve e te entrega, ela tira a luva, ela faz todo esse processo sempre igual, né? Você estabelecer isso no seu comércio também é essencial, né? Instruir os seus atendentes a fazer isso, e a higienização da sua máquina, isso é muito importante, né? Você tem a calda de sorvete ali, que é extremamente boa para micro-organismo, né? E aí, quem sabe, a hora que você desliga a sua máquina, você tá deixando ali propícia para crescer. Então, você tem que higienizar. A máquina de sorvete a gente higieniza todos os dias. Todos os dias, não tem deixar de um dia para o outro, de jeito nenhum, né? Então, e essa higienização completinha, e a higienização não é só passar água, né? Ela é composta de duas etapas, a limpeza e a desinfecção. Então, você vai passar água para eliminar a sujidade, vai passar o seu detergente ali, provavelmente você vai fazer uma limpeza mais assípia, mais fechada, então você vai usar um detergente que ingere espuma, né? Vai eliminar esse detergente e tem a última etapa, que é a desinfecção, que aí sim você vai retirar o seu micro-organismo. Ah, Pamela, não sai um pouco na limpeza? Óbvio que sai. O grosso sai. A limpeza é justamente para a gente não fazer o que o Kleber comentou, não deixar espacinho e contaminante ali, pronto para a bactéria se alimentar, restinho de alimentos que eu tenho ali, né? Então, resto de alimento, protege a bactéria, né? Então, a limpeza é para você tirar esse resto de alimentos, deixar a bactéria bem ali exposta, vir com agente sanitizante e eliminar ela. É assim que é o fluxo correto de higienização. Não é nem só passar detergente. Você termina ali com a desinfecção, ácido peracético, hipoclorito de sódio, depende, tem vários sanitizantes que podem ser usados, mas é importante que você faça a etapa completa para não ter o risco, né, da contaminação cruzada do equipamento para alimento. E outra, principalmente na máquina expresso, né, ela tem a espátula, tem dosador, tem bomba, então são coisas assim, são materiais que têm espaço para alocar esse micro-organismo ali, né, e crescer uma cultura ali, crescer algo do gênero, né, e aí sim vai dar problema, né? E as pessoas insistem em lavar. Tem gente que pergunta para nós, né? Eu posso lavar uma vez por semana? Meu Deus. Né? Exatamente. Você imagina, negócio. A máquina tá ali uma semana sem lavar, sei lá, 2, 3 dias sem lavar, pegando dinheiro, porque a pessoa, ela pega, né? Tá com a luva, pega o dinheiro, vai lá, faz o sorvete para outra pessoa que chegou e não viu ela pegando dinheiro, e assim vai levando, né? Até por isso que, assim, eu tô desenvolvendo, né, um sistema de qualidade numa empresa agora, né, que eu tô com consultoria ali, só que aí é um pouco diferente, né, inspeção de matéria-prima e inspeção de produto final, né, então eu tô criando esse hábito na empresa, né, só que acontece, eu percebi que quando tem alguém auditando, as coisas acontecem. Então, como você falou, nós estamos conversando, a franquia tem, mas a franquia tem, e as meninas fazem, porque tem auditor interno verificando. Né? E assim, a pessoa que tem uma máquina, uma lojinha, ela não vai fazer essa fiscalização, né?
Então, a gente tem que mudar o hábito de cultura, né? Muito essa cultura. Por exemplo, eu participei de um projeto na Unilever, em Indaiatuba, que era fazer uma proteção nas máquinas. E estava dentro de uma norma, eu não lembro que norma que era, mas era de um japonês, e a Unilever contrata esse japonês para fazer a auditoria. E ele veio ali, eu estava perto ali, participando, né? E esse japonês falou assim, lógico que tinha um tradutor ali, né? Aí esse japonês falou, esse projeto, quanto vocês gastaram? Aí a Unilever falou, acho que foi 800 mil, uma coisa assim, ao todo. Uhum. Falou, nossa, eles gastaram 800 mil para fazer uma proteção, lá no Japão a gente faz uma placa escrito não mexer, ninguém mexe. Aí você tem que gastar esses 800 mil com cultura. Trabalhar a cultura do seu país. Para não botar a mão lá, não tem que botar a mão. Né? Então, a gente faz muito isso, né? De ver meios que é isso, fecha, porque tem isso, senão a pessoa passa no sensor, senão a pessoa. A gente acha um jeito de não funcionar se ela não fizer assim, né? Mas não na Unilever aqui na Kibon, eu participei de um projeto em Valinhos, que a gente clausurou a máquina inteira com sensor, a pessoa passou, já pita, a máquina para. E assim, para 2 pessoas por turno, porque robotizou muito lá, né? Para 2 pessoas por turno, em cada linha, e você gastar uma grana para proteger toda a máquina, né? Então, assim, a parte de qualidade é a mesma coisa. E aquele velho ditado, né? O que vem da fábrica, né? Produção versus qualidade. É uma briga eterna. Então, o que acontece? No sorvete expresso é a mesma coisa. Então, eu sou sozinho, só tenho uma funcionária, é correria, tem que fazer um monte de coisa. Então, acontece o quê? Deixando a qualidade de lado. E aí a pessoa só vai se tocar que a qualidade é importante na hora que acontece no DTA. Né? Exato, aí é investigado, vai ver o sorvete que realmente contaminou aquela pessoa, e aí o prejuízo é maior do que você perder não, né? Você disponibilizar ali 10, 15, meia hora para lavar bem sua máquina, você chegar com uma roupa e trocar e colocar o uniforme. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais profissional, mostrar um pouco mais o que a indústria tem, né, de bom para a gente. Eu não posso aplicar 100%, porque realmente não vai dar para aplicar 100%, vai dar para aplicar 80%, 70%, porque é muito investimento em qualidade. E realmente, eu participei de laboratório, participei de análise de qualidade, eu fui analista, né, eu assinei para homologar a Natura, assinei a parte de The Procter, então eu participei muito disso aí. Então a gente sabe o quanto é gasto, mas o mínimo dá para fazer, e o mínimo você encontra com curso, você encontra um treinamento básico, você encontra no YouTube as pessoas falando, sabe? Você encontra na própria legislação. A própria legislação de checklist de boas práticas de fabricação é um ótimo lugar para você olhar para saber o que você tem que fazer. Porque ele te diz tudo que, teoricamente, um fiscal verificaria. Aí você olha e você sabe o que você tem que implementar. Não tem tanto mistério assim, né? Sim. O básico já ajuda, né? Como você falou, mexeu com dinheiro? Lava. Coçou? Lava. Vou botar calda de novo. Você tá pegando a embalagem, vai botar a calda lá, lava a mão de novo, né? De fazer tudo isso aí, né? Então, eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer, né? E que evitamos problemas mais para frente. Né? Exato. E mesmo que é pequeno, né? O ideal é que você comece já certo, porque depois, quando vai expandir, é muito mais fácil você implementar a boa prática ali, né? Do que você começar errado e no futuro ter que se matar para tentar adequar tudo, né? É bom ir adequando já desde pequenininho. Até porque não importa que você é pequeno, né? Você deve obedecer a legislação igual, não importa. Você precisa obedecer, e as boas práticas é o mínimo obrigatório, né? Fazer um curso de manipulação de alimentos, tem diversos cursos que são fornecidos, às vezes, até pela prefeitura da cidade, verifica que tem, né? E você pode fazer, porque ali já dá uma boa noção dos hábitos corretos de higiene, os procedimentos adequados, né? Para se trabalhar com alimentos. E também aquele velho hábito da indústria que a gente conhece também, né? PA, né? Produto acabado, não tá perto do MP, né? Que é matéria-prima, né? Então, a gente tem que saber também separar um pouco aí o que é minha matéria-prima que eu uso. É casquinha, é cascão, é o copo, é a colherzinha, né? Tomar cuidado com a colherzinha, né? Tem gente que deixa uma bandejinha com colherzinha, todo mundo tá pegando a mão, tá né? Aberto. Tá aberto ao ambiente, né? Então, essas coisas assim, tem que ficar bem atento, né? Vai ter que criar um hábito, né? Ter esse hábito de fazer. Eu trabalho sempre em empresas de alimentos, né? E eu vejo por mim, até a Rose, minha esposa, fica meio brava. Eu não sento se eu não lavar a mão.
eu tenho que lavar a mão, chego de casa para lavar a mão. Eu lavo a mão, acho que umas 40 vezes. Então, a gente adquiriu esse hábito, né? E eu cobro, às vezes, até meus netos sempre ficam até bravos comigo. Eles sentam para almoçar, já lavou a mão? Então vai lavar a mão. Eu sou também a chata do lavar a mão. Eu acho que é o mal de quem passou pela indústria de alimentos. Porque assim, eu lavo a mão, lava a mão, lava a mão. E o 5S, então? Nossa, eu fui auditor de 5S e de 9.000. Você imagina, aqui em casa... Tá tudo etiquetado, né? Eu tô com um nenê de 3 meses, né? Aí você vai andando, vai trombando as coisas do nenê, né? É um carrinho dele, não sei o quê. Aí eu tenho que respirar, né? Porque a gente eu trabalhei 12 anos dentro de indústria, então imagina, qualidade, laboratório, tudo é ISO 9000. Eu fui auditor de ISO 9000, fui auditor de 5S, dei treinamento de 5S, então você imagina, né? Você tá na veia, né? E assim, é um assunto também que eu queria falar do 5S, né? Acho que vale a pena. Você não precisa implementar o 5S, mas se você entender o 5S e trazer, porque assim, a pessoa às vezes tá lá abrindo armário, meu, às vezes um S ou 2S ali já ajuda a pessoa já ganhar tempo, saber onde tá pegando, né? Porque começa a pegar para todo lado, esquece depois de lavar a mão, e assim, tudo é hábito, né? Tem que adquirir hábito, 60 dias para criar um hábito, né? Então, e outra, que nem você falou, é pequenininho, tem que fazer direito. Eu acho que quando você trabalha desde pequenininho, de uma forma profissional, é onde você cresce mais rápido. Porque as pessoas vão ver que você está sendo diferente. E eles vão começar a estar ali mais, né? Consumindo mais o sorvete daquela pessoa. Né? E, por exemplo, é uma coisa minha, né? Eu adoro caldo de cana. Eu sempre passo, eu vou para Valinhos, né? Que eu dou consultoria, eu sempre passo num lugar que tem caldo de cana. Eu nunca vi um lugar lá que o cara faz caldo de cana e tem banheiro. Aí eu falei, eu nunca parei ali para tomar caldo de cana. Mas como você vai... mas a gente nota, né? Então, imagina, agora sim, eu sou um cara chato, que eu trabalhei com isso, eu noto isso, de 10 é 1, de 100 são 10, então são 10 e já não toma o sorvete da pessoa, que já vê a pessoa sem máscara, sem luva, sem touca. Eu percebi que a pessoa pegou o dinheiro daquela outra pessoa e já tá pegando a casquinha para me servir. Quer dizer, um ambiente limpo, né? Exatamente, é isso que eu ia falar também. O chão tá limpo, tudo tá limpo. Não é porque ninguém come no chão, mas a gente olha o chão e dá uma sensação ruim de ver que você tá... E assim, você estar perto da sujeira, a sujeira e os micro-organismos saltarem, é rápido, eles vão, gente. Eles vão, encosta aqui, encosta ali e vai indo, assim. E outra coisa também, ainda mais agora, né, que a gente ainda tá em época de pandemia, por favor, né, pessoal, se vocês vão servir as pessoas, usem a máscara, né? Isso aí já é uma coisa, tipo, né? Por favor, porque é uma outra coisa que já indica também o seu hábito, a sua higiene, né? Você tá no serviço de alimentação e não é máscara aqui, né? É tapando aqui o nariz, bem certinho. Esse tipo de coisa também dá uma boa impressão. Tá? Eu não entro num lugar que esteja alguém servindo, ou não precisa nem estar servindo, ele pode estar atendendo, que tá com a máscara errada, porque assim, é o mínimo de respeito para o seu cliente. Você tem que ter, né? Então, é mais um item de segurança que você precisa colocar aí na sua lista no momento, né? No atual momento. E também acho que tem coisa que vai ficar, tá? Claro que a gente não vai usar máscara para todo sempre, e nem na indústria de alimentos se usava antes sempre. Depende da função, né? Algumas funções sim, outras não. Mas por enquanto é um item necessário e a gente tem que cumprir, dar uma boa sensação para o seu cliente também, né? De que você está cuidando e prezando por ele. Exatamente. E na dúvida, né? Tem o canal Desvendando Sorvete, vai lá e faz a pergunta para a Pamela. Deixa a dúvida, precisa pasteurizar. A dúvida vira um vídeo, né? Pro canal. A dúvida, com certeza, vocês me ajudam, viu? A dúvida vira um vídeo, é bom, porque às vezes a gente fica sem ideia. Só toma cuidado, porque eu já tenho 400 perguntas para responder. Meu Deus! Mas eu chego lá, um dia eu zero as perguntas, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, tem uma pessoa aqui comentando aqui. Mundo Gelato, máquina de sorvete número 1 do YouTube. Grande... É um amigão nosso aí do Sul, aí, ó, do Eugênio, lá, o Pedro Dávila. Pedro Dávila. Abração, Pedro Dávila. Parabéns pelas informações sempre atualizadas. Abraço para vocês.
Obrigado, Pedro. Precisamos bater uma live no Pedro também para conversar das máquinas da Eugene. Exatamente, a gente tem que fazer um canal com conteúdo que agrega valor para as pessoas, que as pessoas entendem, né? Principalmente essa parte, Pamela, de máquina de sorvete expresso, né? Quem trabalha com isso é um povo que tem carência do fornecedor. É um povo que comprou uma máquina e às vezes tem carência do suporte da máquina, tem a carência, porque eu compro um produto pronto, né, um chocolate pronto, um leite pronto, eu vou pôr na máquina. E às vezes tem essa carência também das pessoas, né? Porque assim, uma franquia é lindo de se ver, você tem treinamento, você sabe quantas gramas você coloca, você tem procedimentos operacionais, né? E o pequenininho não tem nada disso, né? Então, é onde o nosso canal que trabalha para eles, né? Eles vão enxergar isso e vão ter essa informação, né? E essas coisas que tem franquia, que tem indústria, a gente faz com que essas pessoas comecem a chegar mais próximo deles, né? E aí, eu falei, se eu for profissional, se eu trabalho desse jeito, ser higiênico, manter limpo, organizado, eu estou sendo uma franquia. Então, para mim virar uma franquia, depois é rápido. Né? Que nem você falou, exatamente. Começa certo, né? Nos treinamentos, né, nós damos treinamento para a Eugene, né? Então, eu cobro muito isso, né? A higiene, experimentar o produto quando chegar cedo, né? O produto está bom, está com uma boa qualidade, né? Foi bem conservado. Então, isso eu bato bem no treinamento também, sabe? A limpeza da máquina, está sempre limpa, num lugar bem limpo, né, para o cliente sentir a vontade e sentir seguro também, né, Pan? Sentir claro, seguro. Com certeza. Adquirir um produto que realmente vai ser muito bom para mim e para minha família, né? Sabe que um pouco, eu acho que tem um pouquinho de desinformação, um pouquinho não, tem bastante, mas aí no geral, tá? A área de sorvetes, ela é carente de informação. Acho que agora tá melhorando. Tô só dizendo porque a gente tá falando, mas tem mais gente falando sobre isso, né? E tá alcançando mais as pessoas. E o próprio YouTube favorece, as redes sociais favorecem isso, né? As pessoas estão buscando também, né? Exatamente, as pessoas buscam mais as informações, né? Mas antes se tinha muita ideia de que justamente o sorvete, é frio, não cresce, não sabe, não prolifera, assim, as pessoas tinham muito essa visão, assim, meio que se confiavam porque o expresso não é totalmente congelado, mas ele já atinge as temperaturas negativas, né? E o sorvete ainda de pote, que atinge ali menos 18 graus, as pessoas tinham muito essa visão de que não proliferava, né? Realmente, é menos 18, não, estagna, né? Mas a gente consegue, as bactérias conseguem proliferar, né? Se você tendo a sua cauda ali, por exemplo, de 5 até 60 graus, né? Nesse meio ali, tem proliferação. Não quer dizer que não consiga abaixo, consegue. Tem alguns tipos específicos que proliferam mesmo temperaturas negativas. Então, tem que ter bastante cuidado, né? E, claro, por isso a gente não mantém uma cauda, por exemplo, mesmo uma cauda, se você faz a sua própria cauda, né? Maturando muito tempo, por mais que esteja numa temperatura abaixo de 4 graus. Por quê? Porque, de repente, com mais tempo, aí sim, você começa a ter proliferação, né? Bactéria é tempo, temperatura, sempre. Um dos dois juntinhos. Sempre, se tu der mais tempo, né? Ela ainda vai se adequando, mesmo a temperatura baixinha. Exatamente, vai se adaptando. E Pamela, estamos chegando no final aqui, né? Eu queria dar um aviso, antes de você dar o seu aviso aí. A gente está com uma promoção que termina hoje, tá? Para o nosso curso de manutenção de máquina de sorvete expresso, que a gente está dando 20% de desconto. Você vai usar o cupom, lá no cupom vai digitar PAIS20. Então vai ter 20% de desconto, que dá mais ou menos R$ 112,80 de desconto, né? Vai até hoje, até umas 10 horas da noite, tem gente atendendo, depois disso volta o preço normal, tá? Então ali você vai aprender sobre sistema de refrigeração, preventiva, corretiva, vai ter procedimentos operacionais que a gente vai ter de checklist de manutenção, vai ter um treinamento bem bacana, que é um bônus, que meu pai faz na Copenhague, um treinamento que dá na Copenhague, na Gravão, para deixar para vocês no mesmo nível da Copenhague, seja você que serve o sorvete na máquina, ou seja uma pessoa que você contrata, então você vai dar esse treinamento igualzinho da Copenhague, então não é ruim para você, né? Você vai estar no mesmo patamar de franquia. Condensadora, porque tem muita gente que quebra condensadora, massa condensadora, custa caro, dólar alto, então tem bem bacana, tem umas dicas muito bacanas, tem um grupo no Telegram, então tá bem bacana, então aproveita porque vai subir, tá?
E, Pamela, eu sei que você vai ter novidades, mas se você quiser deixar alguma coisa aqui para o pessoal seguir você, pode ficar à vontade aí para falar. Tá, beleza. Não, até eu já tinha adiantado um pouquinho aqui para o Martins e para o Kleber. Agora, no mês de setembro, a gente sabe que a gente tem o dia do sorvete, no dia 23. E na semana do sorvete vai ter também a semana do sorvete zero defeitos. Então, a gente vai ter ali entre 20 e 24 de setembro a semana. Ainda não está aberta as inscrições para a semana, tá? Eu vou abrir ali na semana que vem. Então, quem quiser, né, participar, fica ligado nas redes sociais que vai ter para poder participar. A semana é online, é gratuita, são 3 aulas, né? Onde vocês vão aprender um pouco mais especificamente de balanceamento. O foco dessa semana vai ser balanceamento, que é a coisa mais pedida, né? Sem dúvidas ali para o pessoal. Então, a gente vai focar ali 3 aulas sobre isso, né? Vamos entender qual que é o passo a passo aí para balancear. Vai ter também alguns exemplos, acho que vai ser bem legal, vão ser 3 dias aí. E aí as inscrições vão abrir só a partir da semana que vem. Algumas pessoas me perguntam sobre o curso, como que tá sempre aberto? Não tá aberto no momento, mas vai abrir na semana posterior à semana do sorvete zero defeitos. Quem quiser receber em primeira mão, não perder, né? Pode entrar no nosso site, que é desvendandosorvete.com.br. Tem lá no final do site onde você pode colocar o seu e-mail e ficar na lista de espera do curso, tá? Sim, não perde, eu vou mandar o e-mail, todo mundo vai receber certinho. Se não, fica ligado na rede social, que eu também vou publicar lá tranquilamente, aqui no YouTube também. Tá? E tem o apoio do Mundo Gelato. É isso aí. Beleza, então, Pamela. Muito obrigado pela sua noite aí. Eu sei que é bem atarefada, tem família, né? Então, quero agradecer aí por estar junto com a gente essa noite, trazer um pouquinho de conhecimento seu aqui para o nosso canal e fazer com que as pessoas se tornem um pouco mais profissional, né? E que tenha esse conceito de limpeza, higienização, sanitização, que é extremamente importante para quem mexe com alimento. Muito obrigado. Isso, eu agradeço também. Essa vez foi mais complicadinha, mas vamos marcar de novo, vamos marcar outras vezes para a gente tratar de outros pontos, que não só a parte de contaminação, mas a gente pode falar, né, de outras coisas mais específicas do sorvete também. Fechou. E, pessoal, tenham uma boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui. Teve algumas perguntas sobre máquina, compressores. Nós vamos ter uma live, né? Vamos voltar a live só eu e meu pai também. Não dia 7, mas provavelmente dia 14. Então, pegue suas dúvidas, vem para o dia 14. Nós vamos falar só sobre máquina, sobre equipamentos, tá? E essa live foi bem bacana para saber sobre contaminação e como evitar essa contaminação. Então, vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Até lá, então. Valeu, Pamela. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu. Até mais, Deus abençoe a sua vida e sua família toda. E vocês também. Amém.